Gente amada do meu coração, a paz. Quero falar com vocês sobre um tema hoje que vai mexer com muita gente. Ó, carinha de maldade. O tema hoje é não seja crente. Eu tenho horror de crente. Eu tenho preguiça de crente. Eu tenho raiva de crente. Deus precisa me converter. Eu preciso me converter, porque eu tenho raiva de crente. Agora, quando você achar que eu tô falando de crente, eu tô falando daqueles que são de Jesus, então você não entendeu o que é ser crente. Você que não tá entendendo. Deixa eu te falar uma coisa. Mas por que fica desconectando essa porcaria? Que coisa chata. Espera um pouquinho que volta a imagem. Não sei, eu tô vendo que tá bem sucedida a reconexão. Que ótimo. O que é crente? Crente não é aquele que é filho de Deus de verdade. Não necessariamente, pelo menos. A palavra crente significa aquele que crê em alguma coisa. Aquele que crê, mas existe dois níveis de crer, ok? Preste atenção nisso. O crer, ele tem duas possibilidades. A pessoa ela pode crer de acreditar, ou ela pode crer de viver aquilo. É muito diferente. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo básico e muito conhecido de muitas pessoas. Era uma vez um cara que ele estava em cima de um prédio e ele subiu no prédio e ele tinha uma moto em cima do prédio e tinha uma corda de aço, um cabo de aço que ligava um prédio no outro. Eles estavam lá em cima no 30º andar, alto pra caramba. Aí esse cara da moto virou pro rapaz e falou assim: olha, eu vou atravessar essa moto de um prédio no outro. Aí o cara falou: eu não acredito nisso. Esse é o nível 1. Então o nível 1 é a incredulidade. O cara não acreditava que ele atravessava com a moto por cima do prédio. O nível 2 é o quê? Ele viu o cara atravessando. Ele passou a acreditar: olha, eu realmente acredito que você passa por cima do prédio. Não duvido não. Você passa por cima do prédio. Agora o nível 3 é quando o cara da moto vira e fala: ok, então se você acredita mesmo, sobe comigo na moto e atravessa junto comigo. O cara fala: bom, aí eu não quero. Aí eu tenho medo de cair. Então se você tem medo de cair, é porque você não crê de todo o teu coração. Você crê de ouvir falar. Então você é crente, mas não necessariamente filho. O crente é aquele que ele acredita, ele até concorda, ele acha bonito, ele tem Jesus como mestre. Jesus é um mestre, Jesus é um profeta, Jesus é um cara fantástico, mas não é o Senhor dessa pessoa. E aí que está o grande X da questão. Você acredita ao ponto de Jesus ser o seu mestre ou ao ponto de ser o Senhor? Aí é o grande X da questão. Porque se você só crê no sentido de acreditar, você é crente, mas você não é filho. Isso muda tudo, isso muda tudo. A pessoa que diz crer em Jesus, a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, olha esse texto aqui, onde é que está aqui a Bíblia? Aqui, 1 João, capítulo 2, olha o que diz aqui, verso 6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, senão você é hipócrita. E Deus não tem parte com aqueles que não buscam andar como Jesus andou. Eu não estou falando de perfeição, é impossível perfeição, é impossível. A perfeição no sentido de infalibilidade é impossível. Mas a grande diferença é que aquele que crê, ele não permanece voluntariamente no pecado. Hebreus capítulo 10, olha só o texto, vamos lá para Hebreus 10, acho que é 24, 25, 26. Se, partícula condicional, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então o que Deus está falando? Olha, se você conhece a palavra, se a palavra foi pregada, se você sabe quem Jesus é, se você sabe do céu, sabe do inferno, sabe do Espírito Santo, sabe de anjo, sabe de demônio, sabe da santidade, se você sabe e não vive, você é crente e não é filho. E o crente não necessariamente será salvo, porque até o diabo é crente. Até o próprio diabo é crente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Capítulo 2 de Tiago, capítulo 2, eu acho que é o verso 19. Deixa eu confirmar aqui. Tiago 2, 19. Achei. Tu crês que há um só Deus?
fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem. Até o demônio crê. O demônio é crente, gente. O demônio é crente. E às vezes mais crente do que muito crente. Porque ele não crê. O diabo, ele é mais crente que muito crente. Porque ele crê e treme. Ele tem temor. Ele crê e tem temor. Tá dando umas travadinhas. Não sofram pelas travadinhas, tá? É só da câmera. Pelo menos o áudio tá funcionando. O que acontece aqui? Ser crente, então, não é o suficiente. E eu quero mostrar isso pra vocês aqui em Marcos capítulo 7. Esse texto é muito pesado. Esse texto é pesado. É pra você fazer... O vídeo de hoje é pra você fazer uma autoanálise. Tá? É uma autoanálise de você mesmo. Não é pra você falar dos outros. Olha, fulano devia estar vendo isso. Você devia estar vendo isso. Marcos capítulo 7 diz assim: ajuntaram-se a ele, a Jesus, fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, nem comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. O que está acontecendo aqui nessa cena? Jesus, ele está sendo cobrado e questionado pelos fariseus e pelos escribas sobre a não observância dos usos e costumes dos discípulos. O cair não é no Instagram, amados. O cair é no Facebook por causa da câmera, tá bom? Obrigado por estarem me avisando. Aí o que acontece? Quando Jesus ele começou a ser questionado por isso, Jesus ele percebeu o quê? Olha aqui o verso 6. Jesus respondeu a eles assim: bem profetizou o profeta Isaías acerca de vocês, hipócritas, pois está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então você vê um desespero por observar coisas superficiais quando aquilo que é necessário é ignorado. Então você vê pessoas que brigam pelo cabelo, você vê pessoas que brigam por uma questão de shorts ou calça, você vê umas pessoas que brigam por questão de sábados e domingos, pessoas que brigam por questão de cor, de ritmo. Eu já vi gente brigando por causa de bateria na igreja, gente brigando porque a parede é preta, a parede é branca. Gente, isso é superficial. O que Jesus está falando é o seguinte: hipocrisia. Eu vou dar um exemplo. A pessoa ela não ama Deus, não obedece a Deus, não anda com Deus, não lê a palavra, não conhece, não ora, não faz nada, mas ela faz o que? Ela abre uma Bíblia no Salmo 91 dentro de casa e acha que a Bíblia aberta no Salmo 91 protege ela. Vou te dar outro exemplo. A pessoa não obedece, enche a cara, fuma doidado, rouba, trai, adultera, fornica com a namorada, mas o que ele faz? Ele faz uma promessa para Deus, pede uma coisa para Deus e aí vai andando até a Aparecida para agradecer a Deus. Filho, Deus não quer sacrifícios. Deus quer obediência. Ele não está se importando se você lava a mão para comer. Ele não se importa com isso. Isso é higiene para você. É bom lavar a mão para comer, ainda mais agora com o corona. Mas isso não muda nada espiritualmente. A pessoa vai fazer jejum. Eu vou fazer um jejum. Vou ficar um mês sem comer chocolate. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus ganha com você ficar um mês sem comer chocolate? Isso não muda nada para ele. São rituais superficiais. O jejum da palavra não é jejum parcial. O jejum da palavra é ficar sem comer por um dia, umas horas, 2 dias, sei lá quantos dias você aguenta, quanto tempo você aguenta, para aproveitar esse momento para buscar Deus. Mas não adianta você não observar o necessário e achar que engana Deus fazendo o superficial. Isso é crente. Crente é assim. O crente,
Ele vai no domingo na igreja, ele chega domingo na igreja e volta para casa achando, ufa, cumpri o meu compromisso com Deus. Cumpri o meu compromisso, eu fui na igreja essa semana, tá pago. Sabe o que é crente? Crente é o cara que ele vai no culto e ele começa a encher o saco porque ele não tá gostando da altura do louvor, ele não tá gostando do louvor. Ô tonto, o louvor é para Deus, o louvor não é para você, não tem que agradar aos seus ouvidos. O gosto musical seu, se você não gosta do gosto, se não está no seu gosto musical, problema seu, crente. O louvor é para Deus, se entrega e adore, ali não interessa. Lógico que não se estiver cantando uma blasfêmia, né? Aí é ridículo. A minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu, como é que é? Quem me viu na prova e não me ajudou, quando eu estiver na vitória vai chorar. Ai, que ridículo, isso não é o que Jesus ensina não. Mas enfim, esse tipo de coisa não louve. Mas você tá lá, o cara tá lá cantando, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Aí você fica, nossa, desafinou. Crente! Crente é chato, cara. O crente, ele é aquele que ele vai na igreja, ele observa a roupa do outro, ele começa a julgar a roupa do outro. O crente, ele vai na igreja, ele começa a olhar e falar assim, nossa, aquele cara tem um carro melhor que o meu, Deus deve amar mais eu do que eu. Não, ele não deve amar mais, ele deve economizar mais do que você, ele deve estudar mais do que você, ele deve ser mais grato porque ele tem. Você sabia que Deus, quando ele observa que você não é grato pelo que você tem, ele não vai te dar mais? Porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Isso a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 12. Então, se você quer ter mais, aprenda a ser grato pelo que você tem. Simples. É cansativo você ver crente, é cansativo. Você vê o cara que ele coloca aí ele vai pregar o evangelho, aí ele vai pregar o evangelho, aí ele não prega o evangelho, ele só fica gritando promessas vazias e girando, e finge língua estranha, e gira, e não tem ensino, e não tem consolo, e não tem exortação, e não tem nada. A pessoa sai emocionalmente abalada, emocionalmente mexida, mas espiritualmente não cresceu em nada. O cara entra no congresso e sai, e a vida dele continua do mesmo jeito quando ele entrou. Então esse congresso serviu para nada. Se você não foi transformado pela palavra, foi emocionalismo. E emocionalismo é coisa de crente. O filho não. O filho, ele é transformado de verdade. O filho, ele observa, ele ouve a voz do pai, e a voz do pai constrange ele pelo amor e na exortação. O pai traz promessa, o pai traz ensino, o pai traz consolo, o pai traz repreensão também. Não é só benção, não. O crente quer benção, o crente quer a campanha da vitória, ele quer 7 domingos da porta aberta do emprego. É isso que o crente quer. O crente quer os 3 dias do carro ungido, da fogueira ungida. É isso que o crente quer. O crente quer a vitória dos problemas dele. O crente não quer estudo bíblico, o crente não quer tempo de oração, o crente não quer amar o próximo, o crente não quer dividir o que ele tem, o crente não quer ser hospitaleiro. Crente é chato. Agora, filho de Deus, quem é filho, aí é outro patamar. Aí eu tô falando de intimidade, aí eu tô falando de conhecer Jesus de verdade, aí eu tô falando de ouvir a voz do Pai, aí eu tô falando daquele que ora e sabe que o Pai ouve, aquele que peca e clama misericórdia e sabe que tem perdão. O crente não sabe que tem perdão, o crente vive acusado. O crente vive com medo do diabo. Ai, meu Deus, pequei, vou para o inferno. Meu Deus, não sou digno de tomar ceia. Crente não entende. A ceia não é uma medalha de honra para os perfeitos. A ceia simboliza o quê? Morte e ressurreição de Cristo. Quem que precisa da morte e da ressurreição de Cristo, senão o pecador? Aquele que se reconhece pecador. A ceia é o melhor momento para você derramar diante de Deus toda a sua fraqueza, toda a sua falha, todos os seus problemas. Você fala: Senhor, o que eu tenho para te entregar é uma pessoa perturbada. E Jesus fala assim: o coração quebrantado eu não rejeito. Esse é o filho. O filho não é aquele que chega no final do dia para orar. Isso é coisa de crente. O crente chega no final do dia e vai orar: Senhor, muito obrigado pelo meu dia, abençoa meu pai e minha mãe, que eu ganhe na loteria, amém, e dorme. Esse é o crente. Passou a vida mandando nudes no WhatsApp, olhou bunda da mulher na rua, teve inveja, fofocou, murmurou, reclamou, ficou irado, pensou mal dos outros, blasfemou e chega no final do dia com a cara lavada. Deus, obrigado pelo meu dia. Obrigado pelo quê? Obrigado pelo quê?
Você não teve um dia com Jesus, você não passou um dia com ele, você não orou, você não agradeceu. Eu tô falando aqui de especial de oração, de oração em espírito. Você não ajudou ninguém, não orou por ninguém, não pregou para ninguém, não fez o bem para ninguém, não cuidou de ninguém, você não fez nada. Aí, Senhor, obrigado pelo meu dia. Crente. Isso é crente, para cumprir ritual. O crente quer cumprir ritual. O crente tem que lavar a mão para comer. E é isso que Jesus está falando. Vocês ficam preocupados com os rituais e esquece do básico. Vocês ficam preocupados com o superficial e esquece do mais importante. Uma vez eu fui numa igreja, já contei esse exemplo me tira a paz. Eu fui uma vez numa igreja e conheci um cara, eu acho que o nome dele era Jorge, ou era Júlio, ou era João, era com J. Vou falar que é Jorge. Aí o Jorge, carioca, uma igreja no Rio de Janeiro. Eu não me lembro aonde que foi, mas eu me lembro que foi no Rio de Janeiro. E aí, eu acho que era uma assembleia, eu acho. Eu tava conversando com ele e ele foi muito simpático comigo, muito simpático. Conversava e ria, e falava, e brincava, e um cara agradável, E eu vi o jeito que ele falava. Ele falava todo carioquês, sabe? Porque é irmão, porque é a glória de Deus, porque Deus é maravilhoso, glória, irmão. Ele sabe, bem carioca. Aí o pastor virou e falou assim: irmão Jorge, faz a oração de abertura. Aí o Jorge faz a oração de abertura. Aí o Jorge, amém, pastor. Gente, quando ele chegou para orar, primeiro que ele já fez a pose. A pose é a mãozinha uma em cima da outra, assim, ó. Aquela cara de penitência. Biblinha no sovaco, né? Bíblia Rexona. O cara não lê. Não tô falando do Jorge, tô falando da figura. O cara não lê. A Bíblia tem até a marca da sovaqueira do cara, porque o lugar que a Bíblia mais fica é no sovaco do irmão. Mãozinha. Mãozinha levantada, olha a santidade na aparência. E vai orar. Senhor maravilhoso, Deus de poder. Falei, o que é isso? O cara tá imitando uma ovelha. Tá certo que a Bíblia diz que somos ovelhas, mas ele não precisa literalmente imitar uma ovelha. Não é a voz dele. Não era o Jorge orando. Não era. Ele criou uma figura. Ele criou uma personagem para chegar diante de Deus. Olha, o que é isso? Você não é assim. Você fala palavras que você não conhece. Ah, Deus poderoso, excelso, magnânimo. Deus de poder, de exércitos, vem com a sua espada flamejante, com os raios do seu olhar, derramando a cachoeira do poder da destruição dos inimigos. Fala, meu Deus do céu, que viagem é essa? Fala com Deus, Jesus Cristo. Fala normalmente. Fala para Deus, confessa para Deus. Senhor, não estou com vontade de orar. Senhor, não estou com vontade de perdoar. Senhor, estou com desejos pecaminosos. Pai, eu tô com raiva da vida. Pai, eu tô incrédulo, tem misericórdia de mim. Mas não chega, sabe? É um dia horroroso e chega no final do dia, Senhor, obrigado. Oh, papai, lindo papai. Ai, Jesus, como você é lindo. Jesus, papai, amado papai. Ah, gente, seja sincero, rasgue o teu coração. Crente é chato demais. Deus não busca crentes. Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que rasgam o coração. Pessoas que buscam. Pessoas que falam, Senhor, não quero errar. Eu sei que eu pequei, mas eu não quero errar. Eu quero ser de verdade, independente. Os outros estão errando. O crente é assim, todo mundo tá fazendo, eu faço também, afinal de contas todo mundo tá fazendo. Crente não liga de ser igual aos outros. O filho não quer ser igual aos outros, o filho quer ser igual ao pai. O filho quer ser igual ao pai, você não tem que ser igual aos outros. Todo mundo na tua igreja faz assim, você vai fazer igual eles, você tem que fazer igual Jesus. A minha igreja é fria, se a igreja é fria, seja você o carvão lá dentro que acende o fogo daquele lugar. Ai, mas o povo não tem vontade de orar, então ore você. Ah, o povo não faz ação social, faça você. Ai, essa igreja aqui não tem culto de ensino, então faça um culto de ensino você. Você entende? O crente, ele joga a culpa dos outros.
Aí eu não oro porque o pastor não ora comigo. Aí eu não estudo a Bíblia porque ninguém me ensina. Aí eu não vou na igreja porque ninguém me leva. Aí eu não ligo pra ninguém porque ninguém liga pra mim. O crente, ele terceiriza a responsabilidade dele. O crente terceiriza a intimidade dele. O filho não terceiriza não. O filho não deixa pros outros fazer o que é dele. O filho fala, o quê? Eu vou ficar esperando os outros orar por mim? Eu vou orar. Eu tenho livre acesso. Eu posso ir diante do altar. Por que eu preciso de terceiros? Se o irmão quer orar comigo, maravilha. Pô, vem orar comigo, vem cá. Mas se não vier, eu não vou ficar sem oração não. Porque eu vou buscar. Ah, ninguém vai ficar me ensinando a palavra? Eu vou procurar. Não tem pregação boa na internet? Eu busco a própria escritura que seja. Mas não dá desculpa para a sua falta de interesse. O crente é desesperadoramente terceirizante das suas responsabilidades. Tudo é culpa dos outros. Tudo é os outros. O filho não fica jogando a culpa nos outros, não. O filho observa até as críticas. Porque o filho é assim. O crente. Aí estão falando mal de mim. Queima, Jesus. Mata, Jeová. Ai, Jesus, queima, mata, destrói os meus inimigos. Esse é o crente. O que o filho faz? O que estão falando de mim? Deixa eu ver se eles têm razão. Não, estão mentindo. Ah, estão mentindo? Pouco importa, eu sei quem eu sou. Eu sei qual é a minha identidade. Agora estão falando mal de mim. Puxa vida, eles têm verdade. Vou melhorar. Isso é filho. Filho é maduro, filho não é criança. A criança, ai, falou de mim, papai, queima raios na cabeça deles. Queima, pai, mata, vinga e me exalta diante dos inimigos. Isso é crente. Agora o filho é resolvido. O filho sabe quem ele é em Deus. O filho sabe que ele e o pai têm intimidade. O filho sabe que ele tem acesso. O filho sabe que ele dorme no esconderijo do Altíssimo. O filho sabe que o Espírito Santo habita nele. O filho sabe. O crente não. O crente precisa de mandinga. O crente tá no pecado, aí alguém fala, irmão, o diabo tá ao derredor, tá repreendido. Ele não vive em santidade, mas ele acha que porque ele falou tá repreendido, tá resolvido. O tá repreendido virou uma magia. O tá repreendido é o abracadabra gospel. Tá repreendido. Que autoridade você tem para repreender? Não tem vida santa, não tem presença do Senhor na tua vida, só porque você vai na igreja e tem a camisetinha escrito I love Jesus e participa do coral da mocidade. Tá repreendido. Ah, vá plantar uma batata, rapaz. Vai plantar batata. Se não tem o Espírito Santo, você não tem autoridade nenhuma. Você vai falar, tá repreendido, o diabo vai rir da sua cara e ainda vai possuir você. Então o filho é além. O filho é além. Ou é igual, tá amarrado. Uma vez um cara ligou na minha casa, eu nem era casado com aquele Neia, dizendo que tinha sequestrado minha irmã. Eu esperei pra ter certeza pra comemorar. Mentira, tá? Mentira, brincadeirinha. E aí a minha mãe pegou, atendeu, e a Laís, no caso, tava em casa, era mentira do cara. Aí a minha mãe falou assim pra ele, olha, seu bandido, o inferno tá com a boca aberta pra te devorar. Aí o bandido falou, tá repreendido em nome de Jesus, dona. O que o bandido tem autoridade de falar tá repreendido, dona? É um crente, não é filho, é crente. O crente, ele acha que participa. O crente é aquele cara que ele chega no jogo de futebol vestido como jogador e ele acha que ele faz parte do time porque ele se veste igual. Só que ele não tá na escalação. Começa o jogo, o arrebatamento vem e ele não está na escalação. Mas eu me vesti igual. Vestir igual não te torna filho. Filho não é por atitude, filho não é por vestimenta, filho não é por linguajar. Filho é quem nasceu de novo em Cristo Jesus. E filho é uma delícia. Filho é aquela pessoa que conversa com você e você sente o cheiro de Jesus no falar. Você sente o cheiro de Jesus no abraço. O olhar dele é diferente. O olhar do crente, ele olha te analisando, ele olha te julgando, ele olha esperando as suas falhas. Deixa eu ver onde que ele vai errar para eu achar que eu sou melhor que ele. Isso é filho. Aliás, isso é crente. Isso é crente. Ele tá ali, ó. O olhar dele não é de amor, o olhar dele é de análise. É um olhar clínico de busca de defeitos. O filho não. O filho, ele olha com amor. Ele olha recebendo, ele olha aceitando, exortando quando necessário, mas abraçando o caído. A última coisa que o caído precisa é de mais um pé na cabeça dele para ele afundar. Mais um dedo na cara para ele afundar. O que o caído precisa é de mão estendida. E só estende a mão quem entende que Jesus estendeu primeiro para te salvar.
Isso é filho. O filho entende. O filho entende que se ele está de pé é porque o Senhor teve misericórdia. E a mesma misericórdia que o Senhor teve de mim, eu tenho dos outros. Isso é filho. Filho é aquele que não tem interesse nas coisas do pai. Ele tem interesse no pai. E por ter interesse no pai, ele se torna herdeiro das coisas do pai. E aí ele colhe a bênção. Bênção não é por ritual. Bênção é consequência de intimidade. Isso é filho, cara. Isso é filho, isso é diferente. O filho não busca os próprios interesses. O filho não vai na igreja para ser servido. O crente vai na igreja para ser servido. Eu quero ser servido. Eu quero uma palavra para mim. Eu quero que liguem para mim. Eu quero que cuidem de mim. Eu quero que me sirvam. Eu sou aqui o Senhor. Esse é o crente. O filho não. O filho vai e ele pergunta: Senhor, como é que eu posso servir? O que eu posso ajudar? Como que eu posso somar? Como que eu posso somar? Isso é filho. O filho pensa como é que ele soma. E o crente pensa como é que somam para mim. É diferente a intenção. O que podem fazer por mim? Isso é crente. O que eu posso fazer por eles? Isso é filho. Jesus ele dá um tapa na cara do fariseu, porque o fariseu se achava filho por ser mestre nos rituais. Mas os rituais, ainda que sejam coisas boas, eu não estou falando que todos os usos e costumes são ruins de forma alguma, mas o que eu estou falando para você é que usos e costumes sem transformação interior é hipocrisia, falsidade, coisa de crente. E os crentes serão vomitados, eles são mornos. Quando Jesus fala do frio, quente e o morno, ele está falando de ímpio, crente e filho. O ímpio é frio, o filho é quente e o crente é morno. O crente será vomitado. Sabe por que o crente é pior do que o ímpio? Sabe por quê? Porque ele se diz ser, ele parece ser e as pessoas acham que ele é. Então você vai ver, por exemplo, um crente picareta. O cara que é crente e engana a pessoa no negócio. Aí ele faz um negócio muito maldoso, maldito, rouba, engana, adultera. É um patife, é um canalha. Mas vai na igreja. Então o ímpio vai olhar para ele e falar: isso é ser crente? Essa porcaria aí é crente? Eu que não quero ser crente. Então, por causa deles, Romanos capítulo 2 diz isso: o nome de Jesus é blasfemado pelo mau porte dos que se dizem crente, dos que se dizem filhos e não são. Então por isso que Jesus vomita o morno, porque o morno ele traz blasfêmia ao nome de Jesus, ele leva o nome de Jesus, mas não é. Então ele parece ser filho, mas não é filho. Então ele engana, ele causa escândalo. Ele causa escândalo. O crente causa escândalo. Você entende? Então a análise é você analisar o seu coração agora. Eu vou terminar porque já deu o tempo que eu queria. Já não vou deixar aí para vocês pensarem. Será que você tem sido crente ou será que você tem sido filho? Será que você você fica preso no medo? Eu tenho medo. Que medo do que vai acontecer. Nossa, que medo do diabo, que medo do inferno, que medo da morte. No verdadeiro amor não existe medo. 1 João capítulo 4, fica de tarefinha. O verdadeiro amor, o filho não tem medo. Porque se Deus abrir, ele é Deus. Se Deus fechar, ele é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Isso é filho, velho. Não interessa o que vai acontecer. O que interessa é que eu estou no esconderijo do Altíssimo e ele me quer muito bem. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei qual é a resposta. Eu não sei qual é o caminho. Aliás, eu sei que o caminho é Cristo, mas eu não sei pra onde que eu vou. Eu não sei se eu fico em Taubaté, eu não sei se eu saio de Taubaté, eu não sei se eu fico na igreja A, se eu fico na igreja B, eu não sei se eu faço ministério aqui, se eu faço ministério, eu não sei, realmente não sei. O que será de mim daqui a um ano? Será que eu vou ser pai daqui a um ano? Será que eu tô morto daqui a um ano? Será que eu vou estar magro daqui a um ano? Provavelmente não. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, não sei. Agora, o que eu sei? Que o meu Senhor Jesus me quer muito bem. E ele agindo, ninguém vai impedir. Então, medo do quê? O filho não tem medo não, o filho descansa, o filho dorme. Você pega uma mãe com o bebezinho tá deitado lá na mãe, e a mãe com os peitão, cheio de leite. O que aquela criança tem de preocupação? Aquela criança quer dormir e mamar.
Por que ela quer dormir e mamar? Porque ela sabe que ela tem colo e ela sabe que ela tem leite. Ela sabe que ela tem descanso e sustento. Por isso que a Bíblia nos chama de filhos. Porque nós temos que agir como filho. O filho descansa. Por quê? Porque o papai tem colo e o papai tem sustento. É a figura da mamãe com o bebê. Eu não estou falando que Deus é uma mãe, tá, ô tonto? Não estou falando isso. Mas é uma figura. Do mesmo jeito que uma criança descansa no colo da mãe, você pode descansar no colo do Altíssimo. Descanse. Ai, eu não sei o que será de mim. Eu não sei o que será. Eu não sei. Você sabia que Deus, ele tem mais interesse no seu bem, na tua salvação e na salvação da tua família do que você mesmo? Você sabia disso? Você sabia que Deus, ele tem mais interesse no seu bem e na tua salvação e na salvação da tua família do que você mesmo? Deus não precisa de você para te salvar. Deus não precisa de você para salvar a tua família. Você é um dos instrumentos da mão dele. Mas entenda que o teu bem-estar é muito mais importante para Deus do que para você mesmo. Porque Deus tem prazer em ser abençoador. A gente leu isso ontem em Deuteronômio 30, para quem estava acompanhando a live de ontem. O filho não tem medo. O filho não tem raiva. Sabe por quê? Eu estou falando de algo que humanamente é impossível. Eu estou falando de algo que eu muitas vezes não vivo, não consigo viver. Mas a questão toda é que o filho não é conformado com o erro. Meu Deus. Porque o crente é o quê? Não consigo, então não quero mais fazer. Eu já sei que eu não consigo, não vou fazer, eu não vou conseguir. Isso é crente. O filho é, não consigo, mas eu vou buscar Jesus até conseguir. Em Jesus eu vou conseguir. Em Jesus eu vou amar. Em Jesus eu vou perdoar. Em Jesus eu não vou ser mais ansioso. Em Jesus eu não vou ter medo. Em Jesus eu vou descansar. É um inconformismo do erro. Isso é coisa de filho. O crente desiste. Ah, eu não consigo mesmo e eu sou assim. Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim. Eu sou assim mesmo. Não aceite o erro. Não aceite o erro. Não é porque os outros erram que você vai errar também. Os outros são o mundo. Você é filho de Deus. Você tem que ser igual a Jesus. Jesus nunca aceitou o erro. Deus não te condena quando você peca. Mas é subentendido que aquele que é crente não vai se conformar no erro. Então o filho não aceita o erro. O filho não aceita não buscar Deus. O filho não aceita não estar feliz com Deus. O filho não aceita viver na miséria. O filho não aceita viver sem conhecer mais. Ah, o que eu conheço de Deus já tá bom. Não, eu quero conhecer mais. Eu quero saber mais. Eu quero viver mais. Eu quero mais experiências. Senhor, eu quero mais gente no ao vivo. Senhor, eu quero mais alma convertida. Senhor, eu quero cuidar de mais gente. Senhor, eu quero falar mais da sua palavra. Senhor, eu quero conhecer mais. Eu quero orar mais. Eu quero expulsar capeta. Eu quero manifestar dom. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Isso é filho. O crente já tá bom. Ah, não, já tô bom. Já tô salvo. Já tenho meu emprego. Já tenho aqui. Tá bom, tá bom. Eu não tô falando pra você não ser grato pelo que você tem. Sou grato pelo que eu tenho. Mas eu quero mais de Deus. Quero ir por mais fundo possível com ele. Eu quero intimidade total. Eu quero sentir o coração de Deus batendo dentro do meu. É isso que eu quero. Sede. A Paula está falando sede. O filho tem sede. O crente não. O crente o que tem tá bom. Tá bom. Como é que foi o culto? Ah, benção. E o culto? Ah, foi bom. O que você absorveu? Jesus é bom, né? Jesus é bom. 10 anos de igreja está do mesmo jeito. 10 anos de igreja não mudou nada. Você está na igreja faz quanto tempo e não mudou nada? Você está esperando o quê? Você acha que a culpa é de Deus? É culpa da tua falta de interesse. Você é crente, você ainda não é filho. Porque se você é filho, você vai ter interesse. E se você é filho e tiver interesse, você não se importa com o julgamento dos outros. Aí vão me chamar de crentinho. Eu quero mais que chame. Aí vão ficar falando, é lá o pastorzinho. Eu quero mais que fale. Eu quero que vejam Jesus na minha vida. Mas eles vão te julgar. Julga à vontade. No que eles estiverem certos, eu vou arrumar. E no que eles estiverem errado, o Pai é quem me justifica. Que me muda a opinião alheia. Opinião alheia. Isso não é um pum, não. Só tá minha boca, ó. Eu achei que tava cuspindo. Não tô cuspindo. Eu não quero mais falar nada. Falei tudo o que eu queria. Tinha muito mais para falar, mas eu creio que a gente vai orar e vai estar bom demais. Senhor Jesus Cristo,
Pai querido, Pai que conhece os nossos corações, Pai que sabe de todas as nossas dores e dificuldades, o Senhor que conhece as nossas aflições, o Senhor que conhece os nossos sonhos, o Senhor que conhece... Tem algum celular tocando, filho? O Senhor que conhece todas as nossas fraquezas, os nossos pecados. Por mais impuros que sejam os nossos pensamentos, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Pai, o clamor hoje, Senhor, o meu clamor hoje, é que o Senhor converta os crentes em filhos, em nome de Jesus. Hoje é dia de ser filho, hoje é o dia de ser filho. Pai, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia dos nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados e reconhecemos, Senhor, que precisamos do Espírito Santo. Não quero andar ansioso mais, não quero andar irado mais, não quero pensar coisas erradas mais, não quero ter preguiça mais, não quero julgar mais, não quero, Pai, não quero, o que mais? Eu não quero ter ira mais, eu não quero, Pai, não quero essas coisas. Eu quero, Senhor, é andar na Tua presença em paz, feliz, na plenitude da Tua presença, caminhando por cima das águas, descansando no Teu colo, sabendo que o Senhor me sustenta e me guarda, que o Senhor é comigo e que agindo o Senhor ninguém vai impedir. O Senhor abre a porta que quiser e fecha a porta que quiser e ninguém tem autoridade para te desmentir nunca. Sou filho do Rei, sou herdeiro do Rei, sou guardado e amado pelo soberano. Não tem mais nada que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que esse ao vivo chegue em quem tiver que ver, né? Ontem eu estava vendo um ao vivo de revelações no Face, de uma mulher girando lá. Tinha 5.800 pessoas simultâneas. 5.8 mil. Às vezes a pessoa pode achar assim, nossa, o Dani está falando isso porque ele tem inveja. Não tem inveja não, nem um pouco. Deus sabe. O que eu fico é triste, porque eu queria ter a possibilidade de falar para tanta gente do tanto que Jesus Cristo ama. Puxa vida. Eu fico triste. A moça está com 5.800 almas sedentas ali. E ao invés de falar do amor, do perdão, do pecado, da santidade, do céu, da vitória da morte. Gente, o Filho de Deus não tem medo da morte, porque não existe morte para quem é filho. O Filho tem vida eterna. E não, o que ela ficava falando? Girando lá, girando. Olha, Deus tem uma porta aberta para você. Olha, Deus tem uma vitória para você. Deus tem... Eu falei, meu Deus do céu, tanta gente sedenta para ouvir do perdão. Mas eu descobri uma coisa. É necessário o falso profeta. É necessário. É necessário o falso profeta porque alguém tem que cuidar da falsa ovelha. A falsa ovelha, ela precisa ser cuidada pelo falso profeta, normal. Por isso que Jesus fala em João capítulo 10, que ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas elas não vão seguir o estranho. Então quem segue o estranho é porque não é ovelha. A ovelha não segue o estranho, a ovelha segue a voz de Deus. E eu não estou falando que eu sou o único que prega da palavra de Deus, eu não sou idiota de falar isso. Conheço minha esposa, conheço vários pastores em Taubaté, conheço várias pessoas no mundo, nós temos muitos pastores sérios. Mas infelizmente eles são minoria, infelizmente. E o público é a minoria. Porque a maioria prefere o caminho largo. São poucos os que seguem no caminho estreito. Mas graças a Deus pela vida de vocês que creem no Senhor Jesus e se interessam pela salvação de vocês e pelo conhecimento da palavra. Amém? Fica de tarefinha hoje. Marcos capítulo 7, 1 João capítulo 4. Tá bom? Marcos 7 e João 4. Deus abençoe em nome de Jesus. Manda um e-mail aqui pra mim, ó. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Tá aqui? Não, tá aqui. Manda um e-mail aqui pra mim. Daniel.sade@uol. Faz a sua pergunta. Manda um oi para eu te mandar as crônicas. A última ficou muito legal. Eu estou falando sobre consulta aos mortos, sobre a morte em si, né, o que acontece com o crente, e sobre as nossas lembranças lá no céu. Tá muito legal. Manda um oi lá para mim. E se você quiser fazer parte dos pouquinhos que abençoam essa obra,
poucos, mas muito preciosos e amados. No final das crônicas tem os dados, mas me avisa, por favor, porque eu quero orar por você. Tá bom? Caso contrário, não tem problema. Me manda um e-mail que você recebe do mesmo jeito. Eu não sei quem abençoa e quem não abençoa. Eu não acompanho, porque isso é um problema de Deus. Isso não é meu. Amém? Amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Até... Amanhã é quinta, bem? Quinta. Sexta é dia dos namorados, né? Sim. Até sábado. Gente, sábado tem ao vivo de novo.